Bom dia, amada igreja. Poxa vida. Animação. Hoje é Jogo do Brasil. Bom dia, amada igreja. Bom dia. Amém. Agora eu vi que vocês estão animados para o nosso jogo à tarde. Amém? Tudo bem com vocês? Como foi a semana? Boa? Amém. Glória a Deus. Hoje culto de Santa Ceia. E essa semana, eu refletindo e conversando com o Senhor, eu pedi para Deus me dar uma palavra nessa semana que a igreja está vivendo nesses últimos tempos. E nós temos buscado viver isso. E isso mexeu comigo, essa pregação, essa palavra já foi várias vezes ministrada aqui na igreja, mas o Senhor me tocou para eu trazer essa palavra nesta manhã, que está lá em Filipenses 2. Filipenses 2, você que trouxe a sua Bíblia. Aqui na minha Bíblia tem um título, A Humildade Cristã. E a palavra de Deus diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de amar, um só espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem as outras superiores a si. Amém? Aí nós vamos na sequência lendo. Essa epístola aqui de Filipenses, nos textos mais conhecidos do Novo Testamento, Paulo nos ensina da humildade. Paulo ele nos ensina da unidade, do serviço, obediência a Deus. E é uma coisa que a gente vem tentado buscar na nossa igreja, essa unidade, essa obediência à palavra de Deus. E às vezes nós não estamos muito animados para isso. Achamos que a maneira que nós estamos vivendo está bem, mas o Senhor ele deixa aqui, Paulo ele fala para nós: sejam humildes. E uma coisa que a gente comenta muito é sobre a obediência a Deus. A obediência à palavra de Deus. E viver a unidade que fala aqui no versículo de 1 a 4, que a gente leu, Paulo incentiva nós, os cristãos, a terem o mesmo propósito de amor e união. Quando uma igreja, uma família está unida em amor, em comunhão, aquele lugar é abençoado. Aquele lugar ele prospera. Aquele lugar há uma multiplicação em todas as áreas. E ele nos orienta também não agir por egoísmo ou vaidade. A palavra de Deus diz: tudo é vaidade, nada mais do que vaidade. Às vezes nós somos muito vaidosos, Às vezes nós queremos achar que nós somos mais do que outro. Mas, na verdade, se nós estamos aqui, é pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus, Mas considerar os outros superiores a si mesmo. Às vezes nós nos achamos diminuídos. Achamos que aquele é maior do que eu. Mas maior do que nós é o nosso Deus. E eu sempre falo, e eu comentava numa reunião
que eu fiz lá na igreja da Jeová Jiré com as mulheres, a única diferença que a pastora é a responsabilidade. O líder é a responsabilidade. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele nos ensina que nós temos que ser humildes, que nós temos que andar juntos em comunhão, em unidade, né? E também nos ensina a cuidar não apenas dos nossos próprios interesses, mas dos interesses do próximo. Olha para esse próximo aí que está perto de você. O que será que ele está precisando hoje? Às vezes, a pessoa que está próximo de nós precisa de uma palavra, precisa de um abraço, precisa de uma palavra de afirmação. E que bom que você está aqui nesta manhã. Que bom que Deus te trouxe nesta manhã, porque este é o melhor lugar, o lugar de comunhão e unidade. E hoje, quando nós participarmos da Santa Ceia, nós vamos estar unidos numa só fé, num só propósito, que é compartilhar o corpo de Cristo. E Deus se alegra de nós. Deus se alegra de nós. Seguir o exemplo de Cristo, embora fosse divino, não se apegou a seus privilégios. Cristo, divino, mas ele não se apegou aos seus privilégios. Ele poderia chegar, ele poderia se exaltar, mas o Senhor, ele veio como uma pessoa, um servo, para olhar para nós com um olhar de compaixão e misericórdia. E isso, igreja, nós temos que pensar todo dia. Essa semana eu compartilhava com meu esposo, vamos retroceder um pouquinho na nossa história e ver de onde Deus nos tirou, de onde Deus nos colocou. Não é a nossa força, não é a nossa posição, não é o nosso dinheiro, é a misericórdia do Senhor Jesus. E isso nós temos que olhar para nós e dizer, meu Deus, como eu era e como eu estou hoje. Eu estou melhor. Eu posso dizer que eu estou melhor, né? Tornou-se servo e viveu como um ser humano. Jesus, ele veio à terra com uma missão, mas até por um momento, quando ele estava lá na cruz, ele dizia, Pai, afasta de mim este cálice. E você vê que Jesus dá uma parada e diz, mas que seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus, irmãos, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus hoje é que você estivesse aqui nessa manhã. A vontade de Deus é que você estivesse aqui para compartilhar a ceia do Senhor. Não é por causa do jogo. Eu acho que é porque você está aqui, é porque você ama a Jesus. Todos nós temos um propósito na nossa vida. Amar ou não amar. Seguir ou não seguir. É uma escolha e uma decisão. Jesus, ele foi obediente e ele seguiu o propósito dele, que era até a cruz, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e hoje nós estamos aqui. Olha que coisa boa nós estarmos aqui, né? E aí a principal lição é que a verdadeira grandeza vem da humildade e da obediência do Senhor. Olha só, humildade e obediência do Senhor. E o Senhor, ele nos chama para isso, que nós temos que ser humildes, que nós temos que olhar para Ele, obedecer à palavra de Deus. O que a palavra nos ensina nesta manhã? Nos ensina de comunhão, amor, unidade, compartilhar, né? E aí, em seguida, ele diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser a Deus era algo que devia apegar-se. Olha só, lá no 5 ele fala isso.
Ele poderia se apegar, mas ele não se apegou. E eu refleti essa semana, no que eu estou muito apegado? Será que eu estou apegado a meus filhos? Será que eu estou apegado muito às coisas materiais e não estou fazendo que nem Cristo? Desapegou de tudo. Porque às vezes nós somos muito apegados em alguma coisa. Mas o Senhor nos chama a atenção hoje. Se desapegue das coisas terrenas. Busque as coisas que vêm do alto. Busque as coisas que vêm de Deus. Porque é Ele, queridos, que morreu por nós. É Ele que está às portas buscando, vai vir buscar a igreja que sou eu e você. E nós temos que continuar firmes. E aí Paulo aqui no versículo 12 ao 18, ele diz assim, meus irmãos, como sempre vocês obedeceram, não apenas a minha presença, porém muito mais na minha ausência. Ponho em oração, ação, a salvação de vocês com temor e tremor. Aí eu pergunto para a amada igreja, será que nós realmente estamos obedecendo? Será que realmente Paulo aqui ele nos exorta a sua fé de maneira prática e perseverante? Será que nós estamos obedecendo a Cristo, perseverando, orando, lendo a Bíblia, jejuando? Ou está, porque hoje é ceia, aí eu vou pedir perdão, vou me reconciliar? Não, queridos, isso é todo dia. Todo dia nós temos que buscar. Ele lembra que Deus quem opera tanto no querer, quanto no realizar em seus servos. Quem é servo aqui? Está muito fraco. Quem é servo? Amém. No tanto querer, no tanto realizar, o Senhor vai fazer na sua vida. Mas nós temos que esperar. Esperei com paciência no Senhor. Só que nós queremos as coisas muito rápidas. E o Senhor, Ele há tempo para tudo. Há tempo para tudo, né? E aí também Paulo incentiva a fazer tudo sem murmuração ou discussões, sendo luz em um mundo marcado pela corrupção. Paulo, ele nos ensina aqui em Filipenses, que nós temos que fazer tudo sem o quê? Murmurar. Murmurar. Você acha que nós murmuramos esses dias porque o jogo é hoje às 18 horas no horário do culto? Sim ou não? Não. Por que eu vou murmurar? Por que eu vou reclamar? Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convém. Não, convém nós murmurar? Não. Que bom que você está aqui. E que bom que vai ter outro público às 18 horas. Amém? E nós estaremos aqui sem murmurar, sem reclamar, glorificando ao Senhor, irmãos. Quanto mais nós murmuramos, nós atrasamos aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, Paulo aqui, ele ensina a igreja de Filipenses a não murmurar, a não reclamar. E Paulo também, ele apresenta Timóteo como alguém genuinamente preocupado com o bem-estar dos outros. E é uma coisa que eu e o pastor, nós nos preocupamos um com os outros. Olhe para essa pessoa que está aí do teu lado. Você tem se preocupado com ela? Quando ela não vem para a igreja, quando ela não está bem, você tem enviado mensagem, você tem ligado? Ou nós estamos distraídos com outras coisas?
E aqui Paulo ele nos ensina isso, que nós devemos estar preocupados, né? Também ele elogia Epafrodito, que arriscou a própria vida para servir a igreja e ajudar Paulo. Olha só. A igreja, o pastor, ele não anda só. Ele precisa de alguém. Um Arão e um Ur. Você sabe quem é Arão e Ur? Quando alguém, eu sempre digo, se eu estou cansada, eu preciso de alguém na minha direita, na minha esquerda, para erguer os meus braços, para seguir a caminhada. Nós precisamos de alguém para nos ajudar a seguir a caminhada, porque a caminhada ela é árdua. Na caminhada ela tem dor. A mesma caminhada que o Jesus fez na cruz do Calvário, nós fizemos todo dia. Só que a caminhada dele foi mais triste. E a nossa caminhada, nós precisamos de pessoas para nos ajudar, para nos incentivar, para nos encorajar, para orar por nós, para estar do nosso lado, para nós chegarmos aonde nós precisamos, que é as moradas celestiais. Precisamos ou não precisamos de alguém para nos encorajar? Vamos orar, vamos para a igreja, vamos avançar, vamos vencer. E assim, Paulo ele fala para Epafrodito, precisamos. Esses dois homens são apresentados como exemplos práticos de dedicação e amor ao serviço. Dedicação e amor ao serviço. A igreja só funciona se nós tivermos amor e dedicação. A nossa casa só funciona se nós tivermos amor e dedicação. Amando, cuidando, respeitando. E isso, queridos, nós temos que todo dia colocar em prática nas nossas vidas. Então, aqui ele fala sobre isso. E lá ainda ele fala, ensina que o cristão deve buscar a unidade e a paz. Depois você lê todo Filipenses, você vai ver que ali a unidade e a paz. Se depender de mim, como é que é? Cadê os cristãos? Se depender de mim, vive em paz com todos. Vamos ler mais Bíblia, né? Se depender de mim, irmãos, eu quero viver em paz com todos vocês. Mas isso é uma decisão minha. Ou eu ando na paz, ou ando na contenda. E o Senhor, buscar a unidade e a paz, ser humilde. Olha só, ser humilde e colocar o próximo em consideração. Às vezes, nós estamos tão apegados a nós mesmos que nós esquecemos das pessoas que estão conosco na nossa caminhada, na nossa jornada. E nós temos que refletir sobre isso. O que eu estou fazendo? O que eu preciso? Imitar a atitude de Jesus em serviço e obediência. Essa é a mais difícil. Imitar Jesus. Jesus, ele andava pelas cidades, ele não tinha carro, não tinha carroça, ele não tinha cavalo, ele andava a pé. E ali ele andava, ele curava, ele libertava, ele fazia a multiplicação dos pães e peixes. E nós temos que imitar esse Jesus. E quando eu li isso aqui, imitar Jesus dessa maneira, eu voltei à minha história, quando eu comecei a minha caminhada com Cristo. Nós andávamos, sempre falo, nós andávamos como daqui, lá na ponte. Íamos a pé e voltávamos a pé para a igreja. E olha que lá em Curitiba, um tempo frio, chuvoso, e nós íamos
todos os cultos. Queridos, não é porque nós somos pastores que a gente está nos cultos. Isso já é uma disciplina desde que nós aceitamos a Jesus. Porque quando nós chegamos na igreja, nós chegamos todos leprosos, doentes, fracassados, rejeitados e abandonados. E o Senhor veio com a misericórdia dele e começou a transformar a minha vida, transformar a minha família. E eu sou grata a Deus por isso, então toda vez que eu participo da ceia, eu me emociono. Porque eu sei o que esse Jesus fez para eu estar aqui hoje. Não foi qualquer preço, ele pagou um preço, ele morreu. Então nós temos que parar e refletir, é mais uma ceia. Não, queridos. É uma ceia de reflexão. Da onde Jesus te tirou? Você chegou na igreja, tudo bem, tudo numa boa, família perfeita, né? Empregado, ganhou. Não, queridos, cada um tem uma história de vida. Cada um tem uma maneira de chegar para Cristo. A única coisa que nós não podemos é olhar diferente para Cristo ou virar as costas para Ele, como muitos fizeram. Esse não é o meu Cristo. E nós temos que reconhecer esse Cristo todo dia. E vir para a casa de Deus alegre. Na hora do louvor cantar, bater palmas. Hoje no jogo do Brasil, o que vai acontecer? Quando ele marcar um gol, todo mundo vai pular, vai gritar, vai bater palma. E na igreja nós achamos que não é certo isso. Não. Vamos aplaudir aquele que morreu por nós. A esse que precisa de aplausos, a esse que precisa de louvor e adoração. Então nós temos que parar, que cristãos nós estamos sendo. Motivados por quê? Para quê? E aonde nós queremos chegar? Servir as pessoas com amor. Quando chegarmos na igreja, abrace teu irmão. Pergunte para ele se ele está bem. Se ele precisa de uma oração. Eu acho que a maioria aqui não se conhece, né? Porque terminou o culto, já vai embora. Tem cultos que eu digo, olha, eu vou passar a salva de novo. Porque tem cultos que as pessoas ficam aqui se conversando, se conhecendo. Porque a igreja é isso, irmãos. A igreja é uma família. Hoje eu estou muito feliz de ver pessoas aqui que fazia tempo que eu não via. Quando elas entraram, eu me alegrei, meu coração. Porque isso é a igreja, isso é família. Então, muitas das vezes, nós temos que parar e pensar. Aí eles não façam por ambição, egoísmo ou vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. E aí, eu li Filipenses, daí eu fui lá para Apocalipse 2. Né? Apocalipse 2, do 1 a 11, né? Que fala sobre a igreja de Laodiceia. A igreja que tinha tudo, mas tinha uma repreensão. E quando eu li isso aqui, queridos, eu chorei. O Senhor diz assim, sei que não está frio, né? Frio ou quente, mas sei que está o quê? Morno. E se eu estiver morno, ele me vomita. Olha só. Aí a gente faz essa comparação de Paulo mostrando à igreja como que nós devemos ser. E lá em Apocalipse 2, a igreja de Laodiceia, o Senhor, ele fala isso.
Como que nós estamos? Como que você está? Como que a tua família está? Está quente? Está fria? Ou está morna? E eu falei, Senhor, me ajude. Me ajude, Senhor. Que eu não venha ficar nesse meio de estar morna. Porque o Senhor pode me vomitar. Que eu venha todo tempo te buscar de todo o meu coração. Para que eu venha me fortalecer na palavra. E isso é muito sério, queridos. A igreja hoje, ela está esfriando. E isso é perigoso. É muito perigoso. Estamos buscando outras distrações. Estamos deixando aquele que morreu por nós. E nós temos que sair daqui hoje pensando, como que eu estou? Como que está a minha família? Como que está o meu andar? E olhar para esse pão e esse cálice e refletir naquele que morreu por nós. Ontem, na consagração pela manhã, eu até quero convidar vocês na próxima consagração a vocês estarem aqui. A consagração não é só para os pastores e para o diaconato. A consagração é para a igreja. E foi falado sobre o sal. E o sal, ele equilibra. Sal demais é ruim, sal de menos também é. Mas o sal é equilíbrio. Nós temos que ser o sal que equilibra a vida de outras pessoas. Com palavras brandas, com palavras de amor, de encorajamento e de incentivo. Então, que nesta manhã você pense aí, meu Deus, como que está a minha vida? Será que eu estou que nem a igreja de Laodiceia? Conheço as tuas obras, mas como eu estou? Estou na igreja pregando, cantando, recebendo, tocando, mas como eu estou? Como que eu estou? Eu faço essa pergunta todo dia para mim. Como que eu estou na presença de Deus? E para nós estarmos aqui nesse altar, nós temos que estar bem. Bem. Bem em casa, bem com a família, bem com os filhos. Nós temos que estar bem. E é uma coisa que nós temos que refletir. Como eu estou nessa manhã para participar do pão e do vinho? Como que você está? Você está bem para participar? Ou ainda você tem que refletir? Você tem que pedir perdão? Você tem que se reconciliar? E eu gostaria que nesse momento você se colocasse em pé. E faça um minuto de reflexão, Pai. Como que eu estou nessa manhã? Como que você chegou aqui? Você chegou preocupado? Pensando no dia de amanhã? Preocupado se o Brasil vai perder de Marrocos? Como que você chegou? Se achegue aqui nesse momento e faça uma reflexão. Que Deus, queridos, Ele tem grandes coisas para nós. Só depende que nós venhamos nos entregar a Ele todo dia. Se você chegou nesta manhã doente, com uma dor, se você tiver fé, que nem a mulher do fluxo de sangue, que foi falado na campanha sexta-feira. Agora, toda sexta-feira, nós temos uma campanha de cura e libertação.
e foi falado somente tocar nas vestes do Senhor Jesus, você será curado. Mas a tua fé te curou, a tua fé te salvou.